Olá, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindas. Espero que estejam bem. Boa noite. Boa noite, tudo bem, Bárbara? Tudo bem? Olá, boa noite. Agora que dá para conhecer vocês, ver os rostinhos, ouvir a voz. Olá. Boa noite. Oi, tudo bem? Bem-vinda. Boa noite. Olá, boa noite. Peraí, tem mais gente chegando. Como que tá o som, o vídeo? Tá ótimo. Tá me ouvindo bem? Ótimo. Ah, legal. Vou dar só mais um tempinho para ir todo mundo. Depois que eu começo a falar, eu não vejo se alguém entra depois. Eu vou até pedir para vocês me ajudarem. Qualquer coisa me chama depois que eu começar, se alguém sinalizar aqui, que às vezes eu acabo não vendo na empolgação. Vamos ver se tem alguém no grupo. Vou avisar que eu já estou aqui também. Não tem mais ninguém na sala de espera. Ah, Larissa. Vou me organizar aqui também, enquanto isso. Só mais uns minutinhos. A Larissa caiu. Vamos ver se agora vai. Vocês conseguiram assistir o vídeo? Fazer alguma leitura? Como foi? Se quiser falar, pode dar só um joinha. Sim, alguma sim. Tá. A Carla escreveu vídeo sim, tá. Eu vou falar um pouquinho depois desse preparo para videoconferência também, né? Que é importante só assistir pelo menos esse vídeo teórico e fazer a leitura do texto da apostila. Tem bastante texto lá, né? E aí, claro que vocês podem ler depois com mais calma, porque os outros textos são mais para aprofundar. Então, o texto da apostila que é mais importante para vocês se prepararem mesmo, porque a gente vai discutir na videoconferência, tá bom? Deixa eu abrir aqui o bate-papo. Eu não estou conseguindo colocar. Alguém consegue me ajudar? Colocar o bate-papo do ladinho? Às vezes eu peno um pouco com o Zoom.
Não tô conseguindo, não sei por quê. Tá. Deixa eu ver se tem mais alguém. Eu só abri e foi para o lado automático. O meu não sei porque ele não vai. Eu acho que só clica em cima no chat, não funciona daí? Ele abre, só que ele fica solto. Que às vezes ele fica coladinho, assim, né? Do ladinho. O meu, ele ficou do ladinho. Não ficou para ti? Não sei Não? por quê. Às vezes é alguma atualização que eu não fiz. Pode ser alguma versão, né? Bom, acho que não tem mais ninguém atrasada. Achei aqui como é que você põe o chat do lado. Ah, Você abre ele, aí lá perto do espacinho de escrever a mensagem, vai ter 3 pontinhos. Vê se você visualiza aí. mesclar na janela de reunião. Isso, aí ele vai. Obrigada. Nada? Já vou avisando também. Bom, vamos começar, vai. Agora eu vou dar oficialmente boas-vindas a todas, que nós tenhamos um ótimo início de curso. Vou me apresentar rapidinho, eu pedi para vocês se apresentarem brevemente, também vou fazer uma breve apresentação para a gente também não perder muito tempo, tá? Então, eu sou Elisa Guerra, sou formada em psicologia pelo Mackenzie, me formei em 2011. Desde então, eu atuo na área clínica, eu participei de grupos de estudos pensando a relação entre a moda e a psicanálise. Atualmente, em psicologia da moda, a minha abordagem na clínica, na psicologia, é em fenomenologia existencial, então vocês vão ver que eu vou falar bastante disso, hoje eu já vou falar um pouco. Então, é um termo que vai aparecer bastante no curso, que a minha especialização, ela é nessa linha também, da psicologia. Eu estudei também, eu fiz um treinamento em terapia vivencial com a Teresa Ertal, e tenho formação também em coaching de saúde e bem-estar, tá? E também em consultoria de imagem pela Ecole, claro, e fiz outros cursos também, mais voltados para a imagem corporal, fiz curso no HC, fiz curso voltado para a imagem consciente do corpo, e esse ano também eu estou bem feliz que eu faço 10 anos de atuação na área clínica. Então, na psicologia, isso é bem importante, né? Muitas vezes, depois da formação, demora para os psicólogos começarem a atender, às vezes é uma coisa que eles vão fazer depois, atuam em outras áreas, e eu, desde o início, fui para a área clínica, então, estou bem feliz com isso, de ter adquirido essa experiência, né? Então, desde que eu me formei que eu atendo. E aí, de uns anos para cá, eu fui me voltando cada vez mais para esse trabalho com a autoimagem, com a autoestima, fui me aprofundando e me voltando também mais para esse processo de autoconhecimento voltado principalmente para o feminino, né? Então, a minha clínica, ela é muito mais voltada para mulheres, né? E eu tenho tido um retorno muito positivo das minhas alunas, das consultoras, em transmitir essa minha atuação. Então, eu falo muito de como eu trabalho. Tudo que vocês vão ver aqui são coisas que eu faço nos meus atendimentos, né? Então, a videoconferência, ela é muito voltada para isso, tá? E para oferecer para vocês ferramentas do que eu estudei, do que eu tenho utilizado, do que eu fui descobrindo nesse universo, tá? Então, esse curso, né, de psicologia da autoimagem, ele é muito importante para mim e eu espero que ele seja muito importante para vocês também.
ele nasce de um desejo meu de encontrar um curso que pudesse olhar essa relação, primeiro, entre a psicologia e a moda. Hoje, né, isso vem se desenvolvendo cada vez mais, principalmente fora do Brasil, mas no Brasil também. Lá atrás, quando eu tinha essa vontade, esse desejo, isso não era considerado algo do campo da psicologia. E aí, ao não encontrar esse curso, eu fui desenvolvendo, buscando na psicologia e em outras fontes também, o que eu poderia encontrar para essa atuação na clínica, né? Que é pensando um trabalho completamente voltado para as questões de autoimagem e autoestima. Então, aqui no curso, vocês vão aprender como construir e treinar essas habilidades para fazer uma leitura, uma intervenção na autoimagem do cliente, tá? Então, esse processo de estudo, né, que ocorre aqui no EAD, é muito importante pensar sobre isso também, que demanda, né, mais autonomia de vocês em estudar. Por mais que a gente tenha esse encontro aqui de videoconferência, que é ao vivo, que é o momento que a gente pode conversar, que a gente tem os espaços de grupo para trocar, depende muito do que vocês vão fazer depois, né? O que vai acontecer ali nos estudos, o contato com os textos, de vocês realmente se aprofundarem, realmente entrarem em contato com aquilo. Então, eu falo isso nesse primeiro dia, para vocês não ficarem apenas presas à videoconferência, a esse momento aqui de encontro, né? Explorem os conteúdos, vocês vão ver que o que tem na plataforma não é a mesma coisa que eu vou falar aqui. Às vezes eu vou falar uma coisa aqui que vocês já precisam ter o conceito, então por isso que tem o videozinho teórico, por isso que tem o texto da apostila, porque aqui eu não vou ficar retomando, aqui a ideia é trazer mais um conceito que vocês já tenham para a gente trabalhar na parte prática. Então, é claro que nesse primeiro dia tudo não tem problema, tudo bem, é natural, até porque a gente está começando, a aula vai ser bem introdutória, vocês vão perceber, mas façam esse preparo, façam as leituras depois, façam os exercícios, para que o processo realmente aconteça e para que na videoconferência a gente possa trocar, vocês possam trazer as dúvidas, e aí também vocês vão aprendendo umas com as outras e com as dúvidas que forem surgindo, tá bom? Então, eu espero que vocês explorem bastante esse conteúdo da plataforma, olhem as referências bibliográficas, né? Tem os textos em PDF, que eles são de livros mesmos, dos autores, que eu acho que é importante. Tem a minha tradução, né, do que eu li, do que eu estudei, a minha leitura, mas eu acho importante esse texto com o autor, o texto original, né? Então, tem os PDFs lá, e depois, nas referências bibliográficas, tem todos os conteúdos, os livros que foram utilizados. Eu até separei, isso é uma coisa recente, dos últimos anos, eu separei isso por temas. Então, é também para vocês irem lá olhar e pensar, isso me interessa mais, então eu vou comprar esse livro, né? Irem aprofundando no que vocês forem sentindo mais interesse ou mais necessidade de explorar e estudar depois, tá? Então, através desses vídeos, das leituras, das atividades, vocês vão se apropriando desse conhecimento e fazendo esse preparo que eu falei para a videoconferência. Então, eu espero essa participação ativa de vocês. Hoje, no final, vocês vão ver que eu vou fazer um exercício, vou precisar de voluntárias. Então, é legal para a gente conversar aqui mesmo, para que aconteça isso. Antes eu sentia, né? Eu não fazia muito esse formato, que ficava uma coisa, às vezes, muito no individual. E é legal a gente trazer aqui para o coletivo, para a gente conversar em cima desses exercícios e fazer até algumas encenações de atendimento. Então, eu espero que vocês tragam dúvidas, comentários, reflexões, que seja um espaço para isso, né? Que não seja uma coisa do tipo só eu trazendo conhecimento para vocês, mas trazendo mais no sentido de provocar para a gente pensar juntas também. E aí a gente ir construindo juntas. Por isso que é importante essa participação. E aí, no final, eu sempre vou abrir para essas questões, para esse momento. E eu prefiro que elas ocorram no final também, que é o momento que a gente vai conseguir abrir.
E aí também, quem já atende, já é consultora de imagem, já realiza esses atendimentos, além de fazerem os exercícios com vocês mesmas, que eu vou passar para vocês fazerem, é assim que eu também avalio que você participou do curso todo, né? É assim que eu avalio a participação. Então, vocês vão ver que são 8 exercícios, né? Que são 8 módulos, vão ter 8 exercícios de videoconferência, fora os exercícios de plataforma. Cada exercício que eu passo na videoconferência é o que vocês vão me enviar. E aí, com esses 8 exercícios, no final do curso, que vocês recebem o certificado. Então, esse é o método de avaliação, tá? Então, isso não significa também que as atividades que estão ali na plataforma, que elas não são importantes. A questão é que elas não são obrigatórias em relação à entrega. A entrega obrigatória são os exercícios de videoconferência, que é aí que a gente consegue avaliar a participação de vocês, tá? Então, lembre desses exercícios no final do curso, eu sempre também vou dar uma lembrada, e aí depois a gente vai conversar sobre prazos. E aí, vocês vão percorrer esse processo, né, para que o curso seja também vivencial. Então, é um processo de reflexão, conscientização sobre a tua própria autoimagem, né? Não é só pensando no atendimento com o cliente. Por quê? Porque é assim que vocês vão desenvolver esse raciocínio, esse olhar, digamos assim, clínico e até um estilo próprio de atendimento que possa, de fato, ultrapassar essa questão estética, para vocês, de fato, irem de encontro com a essência do cliente. Por quê? Porque na psicologia é muito importante que você vivencie aquilo que você vai fazer. Então, vocês precisam levem a sério isso, assim, de aplicar os exercícios com vocês mesmas, pensarem nas dúvidas que vão surgindo para que realmente faça sentido, porque é isso que vai dar mais do que estudar, compreender a teoria, saber como aplica o exercício, ter vivenciado que vai te dar a segurança e o suporte para conseguir fazer aquilo com outra pessoa, tá? Então, é um trabalho mesmo daquilo que está por trás da imagem e que vai corresponder, na verdade, na relação do cliente com ele mesmo. Então, de vocês com vocês mesmos, tá? E aí, o curso ele foi estruturado desde o diagnóstico, que é o que a gente vai ver na aula de hoje, até as metas, tá? Em uma consultoria de imagem, né? Porque a gente está numa escola de consultoria de imagem. Então, aqui, pensar que vocês podem encaixar nas etapas da consultoria, né? E eu também vou falando em relação a isso, momentos que são interessantes para encaixar cada exercício, mas vocês também podem ficar livres, que é a forma que eu atuo também, tá? Para colocar em cada questão, cada exercício, cada momento, de acordo com a demanda do teu cliente. Então, vocês vão ter ali ferramentas para utilizar de acordo com o que vai se apresentando também. E isso é livre de como que vocês querem fazer, né? Se vocês vão querer fazer um trabalho mais estruturado, associado à consultoria, ou se vocês querem trabalhar mais livremente com cada etapa, tá? Mas o curso é pensado desde esse início do diagnóstico até as metas. Então, também dá para percorrer esse processo da maneira que eu coloquei aqui no curso estruturado, tá? Então, a gente vai trabalhar, né, nesse processo de conscientização, esclarecimento em relação à autoimagem do cliente, entrando em contato com esses conteúdos que são latentes e que não são trabalhados numa consultoria de imagem tradicional, né? E o que eles vão trazer? Normalmente, né, trabalhar com a autoimagem é entrar em contato com conflitos, questões que estão ali na relação do cliente com a imagem dele, né? Que estão por trás, né, de toda a parte ali estética da vestimenta, né? Tudo que vai se apresentar ali na imagem dele. Então, é um processo de autoconhecimento, né?
Então, é um processo de se conhecer. E aí, no curso, vocês vão entrando em contato com questões mais complexas da psicologia, né? Por isso que eu falei que é importante você passar por isso, porque no atendimento com o cliente vão surgir essas questões. Quando você já entrou em contato com aquilo já fez sentido para você, você se sente muito mais segura de fazer esse mergulho, né? Porque você já fez em relação a si mesma. Então, por isso que é muito importante esse processo de autoconhecimento. Bom, no fundo, o que é isso, né? O que é trabalhar autoimagem? É ter que se encarar, né? Um processo de autoconhecimento, ele é isso também. É poder se encarar sem máscaras. Entrar em contato consigo mesma de uma maneira sincera, real, honesta, para algo que vá além da imagem. Então, significa, muitas vezes, abrir mão daquela imagem, né, que nós gostaríamos de ter, que nós gostaríamos de ser, e entrar em contato com quem de fato nós somos. E não necessariamente isso é algo ruim, né? Que a gente tende a achar que aquilo que a gente gostaria de ser é muito melhor, né? E o que eu percebo nos meus atendimentos é que acontece também uma cristalização da nossa própria imagem, né? Vocês vão entender isso melhor ao longo do curso, eu estou só introduzindo, mas a gente tende a achar que a gente também é uma coisa que a gente não é. Seja coisas negativas ou positivas, né? Por quê? Porque a gente tem dificuldade de ver a nossa real imagem, né? Porque a gente está dentro, né? Então, quem está fora tem uma visão diferente, né? A gente tem dificuldade de entrar em contato com quem a gente é de fato, né? E também com quem a gente imagina que a gente é. Uma questão. Por que a gente precisa trabalhar a autoimagem do cliente na consultoria de imagem, né? Ou em um trabalho com a autoestima, né? Eu acredito que vocês estão aqui também porque vocês pensaram que isso é algo importante, né? Que de alguma forma vocês têm um desejo de realizar esse trabalho, né? Então, por isso que eu pedi para vocês me contarem um pouquinho dos motivos pessoais, da carreira, de qual que é o momento de vocês, o que vocês estão passando, onde que vocês querem encaixar isso, né? Para ver se isso realmente faz sentido, né? Será que trabalhar a autoimagem realmente faz sentido no que vocês estão buscando? Mas eu tenho certeza que por mais que cada uma esteja em um momento, por mais que cada uma esteja buscando esse trabalho de uma forma, vocês sabem que trabalhar com a imagem é profundo, é muita coisa, não é superficial, né? Então, por isso que é importante, né? Quando você busca um trabalho com autoimagem e autoestima, significa que você entendeu isso, né? Então, é por isso que vocês estão aqui também, né? Por mais que tenha o motivo de cada uma, o momento de cada uma, é isso que traz essa busca por um trabalho com autoimagem e autoestima. Só que, por outro lado, tem momentos que um trabalho com a imagem ele pode ser superficial, sim. Quando que ele pode ser superficial? Quando ele desconsidera o indivíduo. Quando ele desconsidera aquele sujeito que está se relacionando com essa imagem. Ou seja, quando se pensa apenas numa imagem que é para o olhar do outro. Então, primeira coisa, autoimagem é sobre o olhar do sujeito em relação a si mesmo. Não é sobre o que está fora, não é sobre como as pessoas vão te ver, não é sobre o que você vai transmitir. É sobre como você se vê. Isso é autoimagem. É o conceito que você tem sobre si mesma. É o quadro mental que você pinta, que você constrói
é a visão que você tem em relação a si mesma. É que você pensa sobre você praticamente a todo momento. Isso pode estar inconsciente, claro, mas está aí o tempo todo. Ela está agora, quando vocês estão me ouvindo, e de repente vocês estão pensando se vocês vão ser capazes. Deixa eu admitir aqui a Carolina. Foi? Acho que foi. Se vocês vão ser capazes de entender esses conceitos, de realizar esse trabalho, né? Esse sentimento de autoconfiança ou não, de ser capaz ou não, de se sentir inteligente ou não. Então, é aquela voz que diz para você quem que você é o tempo todo. Então, é uma visão subjetiva, né? Que nós temos sobre nós mesmas. Né? E inclui também a visão que nós temos sobre a nossa identidade, sobre as nossas qualidades, sobre os nossos defeitos. É a nossa avaliação, o nosso julgamento sobre nós mesmos, que na verdade essa avaliação, esse julgamento é a nossa autoestima. Então é por isso que a autoimagem está conectado com a autoestima, porque depende da tua visão para ver como que você vai se avaliar, tá? E aí essa autoestima, né, que vem dessa autoimagem, é o quanto você se gosta ou não, o quanto você se ama ou não, a partir dessa visão que você tem sobre si mesma. E na autoimagem, acho que já ficou claro, né? A gente tem o que também? A nossa imagem corporal. Às vezes as pessoas confundem, né, que pensar que autoimagem é como você vê tua imagem esteticamente. Né? Como que você vê teu corpo. Não, imagem corporal é só uma parte da autoimagem. Autoimagem é como que você se vê no todo, tá? Mas a imagem corporal é um aspecto muito importante, que vai estar presente na consultoria também o tempo todo, né? Então, a imagem corporal é essa visão em torno do que a gente vê no espelho e o que a gente pensa ou acha sobre o nosso corpo, incluindo também uma avaliação ou um julgamento. Então, por isso que é tão importante a gente pensar sobre a nossa autoimagem. Por quê? Quando ela né, quando eu falo, ela é uma visão, ela é uma construção, ela é um quadro que você pinta, né? Isso já mostra, né, construção, algo que você faz, né? Essa visão que você constrói. Isso já mostra que não necessariamente, né, que é essa grande questão, ela vai ser fiel ao que você é. Né? Então, o que você vê sobre si mesma não corresponde ao que você é de fato, né? Que foi aquilo que eu falei. Isso é difícil de aprender, isso te escapa, né? É difícil a gente se ver e se perceber. Por isso que precisamos, inclusive, de ferramentas para isso, né? N ferramentas de conscientização de quem você é, de percepção da tua personalidade, das tuas habilidades, do teu estilo pessoal, da sua consciência corporal, né? Porque isso nos escapa, tá? Então, quando a gente faz um trabalho de consultoria de imagem, ou quando a gente faz um trabalho, né, que gera uma intervenção esteticamente, não necessariamente a gente está mudando algo nessa visão. Né? Isso é muito importante perceber, porque não está colado. Pode mudar alguma coisa ali, mas não vai garantir mudanças internas. Tá? Mudanças na parte subjetiva, mudanças na visão que o cliente tem sobre o que ele está vendo ali dele mesmo. Por quê? Porque isso está carregado de pensamentos, sentimentos, julgamentos, insatisfações, tá? E vocês vão entender muito na próxima aula por que isso acontece, quando a gente vai falar de como que se desenvolve essa autoimagem. Mas o que é importante entender, assim, nesse início é que quando a gente muda alguma coisa fora, a gente não vai mudar automaticamente esse olhar do sujeito para com ele mesmo. Não se constrói autoestima com isso, tá? Agora, mudanças internas, por menores que elas sejam, sempre podem trazer uma mudança fora. Tá?
Ah, mas e mudanças que acontecem e que a gente vê num trabalho mais corporal ou num trabalho estético que proporcionam... Não é que elas proporcionaram, é que houve uma mudança interna que se casou com essa externa. Não é que aconteceu algo de fora para dentro, tá? Então, mudar fora não muda automaticamente dentro. E aí, entendendo isso e o que é a nossa autoimagem, o que pode acontecer, né? E o que vai ser importante para esse nosso diagnóstico que eu falei, ocorre nesse primeiro momento com o cliente. Essa autoimagem, ela pode ser mais negativa ou mais positiva, tá? Isso é também uma maneira didática de olhar e compreender. E quando que ela é mais negativa, né? Quando a pessoa vai se ver de uma forma inferiorizada, quando ela se sente incapaz, ela se desqualifica, ela utiliza atributos negativos para se descrever, né? Uma pessoa insegura nessa relação com ela mesma. Só que percebam que, como eu disse, isso não é uma coisa clara, a pessoa nem sabe disso, né? Então, a gente está olhando para isso aqui, que é para que vocês realmente possibilitam que essa pessoa possa ir se conscientizando disso, né? Por isso que a gente fala mais para um lado ou mais para um outro, porque não é uma coisa total, né? E quando que ela é mais positiva? Quando essa pessoa consegue se sentir mais segura, quando ela se valoriza, ela tem uma autoconfiança, ela é capaz de se ver com qualidades, com atributos positivos, mesmo que ela veja aspectos em si mesma que são negativos. Isso é muito importante. A autoestima nunca vai significar, ou ter uma autoimagem positiva nunca vai significar que você não vai ver as tuas falhas, as tuas limitações, as tuas dificuldades. Porque isso é se ver de uma forma real, né? A questão é que quem está numa autoimagem negativa, normalmente não consegue muito ver o positivo, né? Então, essa autoimagem, ela pode ter esses dois viés e ela também pode ter uma questão que é a congruência. Quando que ela é congruente? Quando você se vê de uma determinada forma e isso também corresponde ao olhar que o outro tem sobre você. Ou seja, você acredita que você é algo e isso se confirma na sua relação com as outras pessoas, nos seus comportamentos, né, nos espaços que você ocupa, nos ambientes que você faz parte. Então, digamos assim, a tua imagem e a tua autoimagem, elas correspondem. Ali elas são congruentes, né? Tem uma congruência. E o que acontece normalmente, né? Uma coisa que eu escuto muito no consultório. As pessoas são elogiadas, reconhecidas, elas têm bons resultados na vida profissional, afetiva, relacional, social, só que aí elas não se encontram nesse olhar do outro, nesse olhar externo. Elas não se veem dessa forma, por mais que elas recebam isso do meio, quando elas trazem as demandas para o consultório, não é isso que elas estão vendo. E essa é a angústia, né? Porque eu não me vejo como o outro me vê, eu não me sinto assim. Eu me sinto uma farsa, né? Essas são as coisas que eu escuto. Então, aqui a gente tem o quê? Uma incongruência, uma autoimagem que não corresponde, né? Elas têm uma outra imagem de si mesmas que está incongruente com o olhar das outras pessoas. Então, quando a gente fala dessa autoimagem incongruente, a gente está falando de uma coisa que não é autêntica, né? Então, quando a gente falar aqui de autenticidade, é quando você consegue se colocar para o outro de maneira autêntica com quem você é e o outro confirma isso, né?
Então, você está conseguindo confirmar no ambiente que aquilo é real, que aquilo é quem você é de fato, tá? O que acontece também? Às vezes, a pessoa se coloca de uma maneira falsa, né? Diferente do que ela é. Normalmente, isso acontece quando ela oculta suas próprias fraquezas, as suas próprias falhas, mas também acontece muito quem está principalmente numa autoimagem negativa, ocultar os próprios recursos, as próprias capacidades. Por quê? Porque não se vê dessa forma, não acredita que possui aquilo de fato. Então aquilo fica oculto. E aí o que acontece? Essa construção de uma imagem falsa, né? E, de certa maneira, alimentando, né, essa autoimagem negativa, né? Acreditando que se é uma coisa que não é. Né? Então, às vezes, acreditando que possui atributos que não correspondem com a realidade, e muitas vezes, que é o mais comum, se vê de uma maneira tão negativa, mas tão negativa, que não consegue mostrar os seus aspectos positivos, nem para si mesmo, nem para o outro. Então, quando a gente esconde a gente não só esconde do outro, a gente esconde de si mesmo. E aí, percebam que o que eu mais escuto, né, o que eu mais vejo é de se esconder os próprios sucessos. Né? O mais comum não é esconder as fraquezas. Acontece também, quando a gente tem aquela autoimagem também que vai lá para o perfeccionismo. Isso a gente vai estudar quando a gente for olhar a imagem real, a imagem ideal, e aí essa questão do perfeccionismo vai ficar mais clara. Mas aqui é só para vocês verem como dentro dessa perspectiva, podem acontecer N situações, mas que vão estar sempre, por mais que a gente esteja falando de que a autoimagem é o teu olhar para consigo mesma, né, o olhar do cliente para com ele mesmo, está sempre em relação com o meio também, né? Então, essa é a grande questão, né? Não é pensar que, então vamos trabalhar esse sujeito isoladamente. Não, sempre que a gente está trabalhando na relação com o outro também. Então, é dessa forma que isso vai aparecer e se estabelecer. Essa questão do perfeccionismo, né? Uma questão que surge bastante. As alunas sempre me perguntam. Tá, mas essa pessoa que esconde as próprias falhas, que esconde as próprias fraquezas, isso não é bom? Não. Por quê? Primeiro, porque não entra em contato, né? Não se conscientiza dessas questões, que é aquilo que eu falei de esconder para o outro, esconde para si mesmo, né? Então, não enfrenta aquela realidade, né? Não entra em contato com quem se é. E muitas vezes também, porque o que nós acreditamos que é uma falha, que é uma fraqueza, no fundo é aquilo que nos faz especiais, únicas, né? Normalmente a gente esconde as coisas, né, do outro ou da sociedade porque a gente acredita que aquilo não vai ser aceito. Não necessariamente aquilo é um aspecto negativo, né? Às vezes é uma construção que nós fizemos, e isso vai ficar mais claro quando a gente conversar como que isso se constrói, né? Mas nesse primeiro momento, pensar que nós fazemos construções, às vezes, de que algo seria negativo, né? Que é uma construção social ali, muitas vezes em torno dos padrões estéticos, muitas vezes em torno do que a sociedade espera de nós. E aí a gente acredita que aquilo deve ser escondido ou que aquilo é negativo. E isso tira a nossa força, né? Tira a força da nossa imagem, a força de quem a gente é e a nossa autenticidade, né? E esse é o primeiro passo de perda de autoestima. É você achar que você tem que ser uma outra coisa que você não é para ser aceito, né? Então, esse processo de esconder as próprias falhas, né?
às vezes vem dessa questão do perfeccionismo, que eu falei, né, de se colocar de uma maneira falsa e perfeita, porque isso ninguém é, né, e às vezes essa questão de se colocar arrogante. Isso que é importante de pensar. Autoestima, né, altíssima autoestima não existe. Tá? Ou é uma autoestima saudável, que é esse indivíduo que consegue se ver como um sujeito dotado de qualidades e falhas, potencial, capacidade e limitações, se conhece e se gosta, para além dessas falhas, para além dessas limitações. Ou é aquele sujeito que se inferioriza, mas se inferioriza tanto que ele precisa se colocar numa altíssima autoestima de arrogância e acima do outro. Então, essa ideia de uma altíssima autoestima não faz parte, tá? Então, por isso que a gente também vai olhar por esse viés. Quando a gente vai pensar o psicodiagnóstico, é nessas questões que eu trouxe. Ou é uma autoimagem mais positiva, ou é uma autoimagem mais negativa. Ou ela é mais congruente, quando a gente tem autenticidade, ou ela é mais incongruente, tá? Essa questão de se colocar sem falhas, né? Mascarando, na verdade, um sentimento de inferioridade, né? Uma autoimagem muito negativa, né? Uma forma de se proteger desse sentimento de uma maneira negativa. E aí, ao longo do curso, a gente também vai discutir isso melhor, vão ter casos que a gente vai poder olhar melhor para isso, tá? Então, né, já que pode existir uma autoimagem mais positiva e uma autoimagem mais negativa, como ter então, né, se eu fosse falar para vocês o maior pressuposto para uma autoimagem positiva? O que pode proporcionar isso? Né, que é o que a gente vai ver ao longo do curso. A questão é o trabalho com a empatia, tá? A empatia vai ser a base dos nossos atendimentos para construir uma relação com o cliente onde ele possa se aceitar, onde jamais nós julgamos o nosso cliente, tá? Então, quando a gente trabalha a nossa empatia, né, o que a gente proporciona, né, para o nosso cliente? Proporciona um processo onde essa empatia, né, para o cliente em relação a ele mesmo, ela se torna autocompaixão. É como se ele passasse por um treinamento, ou onde ele pudesse, na relação conosco, internalizar esse processo e começar a se ver de uma outra maneira, ter essa autocompaixão consigo mesmo, né? Então, por isso que é muito importante aceitarmos, acolhermos e não julgarmos o nosso cliente, tá? Então, a empatia, ela é muito positiva, não só nessa questão do atendimento, mas nas nossas relações, tá? Porque é ali que se constrói uma autoimagem positiva, né? Ali que se constrói a nossa autoimagem, na verdade, nas nossas relações, né? Então, é essa ferramenta inicial que a gente vai utilizar, tá? E ao longo do curso, vocês vão ver que esse aspecto da empatia, ele vai surgir em diversas abordagens, em diversas formas, em diversos momentos, tá? Mas só para a gente começar, vocês precisam ter claro como que vai funcionar, né? De onde que nasce, né? Tem muitas leituras sobre empatia, tem comunicação não violenta, mas ela nasce, na verdade, do método fenomenológico, tá? Que vai ser o maior guia para esses atendimentos de trabalho com autoimagem. Então, esse método fenomenológico, ele nasce da filosofia, tá? E aí, na psicologia, ele aparece na fenomenologia existencial, tá? Então, a fenomenologia, ela vai beber nessa fonte, né, da filosofia, sendo esse método, a princípio, um método de investigação e pesquisa. Na psicologia fenomenológica existencial, ele é uma ferramenta que vai se voltar
para o humano, né, olhar o humano enquanto um objeto de estudo, enquanto um ser que sente, tá? Então, calma que eu falei muita coisa agora. Na psicologia, nós temos abordagens, tá? Maneiras de abordar, e cada abordagem vai ter uma teoria, um método. Às vezes, uma abordagem debate, refuta o olhar da outra. Mas, por exemplo, quando eu falo na psicologia, em psicanálise, eu estou falando de uma abordagem que vai olhar mais para o inconsciente. Então, esse vai ser o foco dela. Se eu falo de psicologia comportamental, ou análise do comportamento, ela vai olhar mais o comportamento. Se eu falar, por exemplo, de análise junguiana, é uma abordagem que vai olhar os arquétipos, as imagens, os signos. E aí, quando eu estou falando de fenomenologia existencial, quando ela fala do humano, como ela olha esse humano, né? Para a gente partir daqui, como um ser que possui percepções, julgamentos, memórias, experiências em relação a si mesmo. Então, notem como, o que eu falei que é autoimagem? A visão sobre si mesmo. Então, por isso que a gente precisa desse método fenomenológico, para a gente conseguir escutar o nosso cliente a partir desse olhar que ele tem sobre ele mesmo, a partir desse sujeito que eu falei que sente, que carrega todas essas memórias, todas essas experiências, toda essa visão sobre si mesmo ali. É ali que a gente entra em contato com a autoimagem dele, né? E aí o método fenomenológico, ele é o quê? É nos despirmos dos nossos preconceitos, dos nossos julgamentos, das nossas críticas, para que, ao entrar em contato com o nosso cliente, nós entremos em contato com tudo isso que ele carrega ali, para que o nosso cliente também amplie o nível de autoconsciência dele. Esse é o objetivo final. Não é sobre a gente fazer um super diagnóstico, um super método. É sobre a ampliação do autoconhecimento do nosso próprio cliente. Por isso que a gente precisa entrar em contato com isso. Para que ele mesmo se dê conta dessa imagem que ele construiu em relação a si mesmo. Tá? Então, quando a gente entra com esse método, quando a gente entra com a empatia, a gente tem uma atitude de aceitação com aquela pessoa que está ali. A gente cria esse espaço para que ele possa não só se aceitar, mas antes de se aceitar, se conscientizar de si mesmo, tá? Então, a ênfase, né, da psicoterapia existencial, que é essa fonte aqui que eu estou trazendo, é entre essa relação do cliente e do terapeuta. E o que é essa fenomenologia? Esse estudo científico dessa experiência imediata, tá? Então, é uma abordagem que reconhece que não existe um método único na compreensão do que é humano, tá? Ela reconhece também que, para que esse estudo do humano aconteça, a gente não pode ignorar a presença do pesquisador, do cientista, do profissional, do terapeuta que está ali, porque ele interfere, tá? Então, por isso essa questão de como vocês vão se colocar. E aí fazer essa redução fenomenológica, né? Que é essa chave de trabalho com a empatia. É se voltar para o teu cliente enquanto um fenômeno. Teu cliente é um fenômeno, tá? Que tá ali e que você precisa olhar, né? Ele é um fenômeno enquanto experiências de vida, enquanto significados que ele foi atribuindo para as coisas que foram acontecendo na vida dele. Isso vai dar a autoimagem dele. Então, fazer essa redução fenomenológica, em resumo, é isso. Suspender
tuas próprias crenças, valores pessoais, preconceitos, né, que todos nós temos em alguma medida, né, teorias, né, e se concentrar na experiência ali com o teu cliente enquanto um fenômeno por ele mesmo, tá? E aí, junto à fenomenologia, a gente tem na psicologia o humanismo, tá? E aí o humanismo, ele também vai fazer o quê, né? Que é a abordagem centrada na pessoa, colocar o homem, né, como o centro do processo, entender esse cliente como um sujeito, né, que também é uma premissa ali do coaching, né? É entender que o teu cliente, ele tem as potencialidades, ele tem as ferramentas dentro dele. Todos nós possuímos o potencial de se desenvolver. Então, é muito importante acreditar nisso também, né? Compreender isso também, que é uma das perspectivas tanto da fenomenologia existencial quanto da humanista, né? Que vão olhar para essa essência do indivíduo, né? Que vão respeitar a singularidade que vai constituir cada indivíduo, cada ser humano, né? Então, esses são os fenômenos psicológicos que essas abordagens vão olhar e que vão trazer esse início de trabalho com a autoimagem, tá? Então, utilizar esse método é poder se voltar para a singularidade do teu cliente. É poder entender de fato, né? Porque não é só falar, eu quero trabalhar com a essência do indivíduo. É de fato entender o que faz cada indivíduo único, tá? Então, isso que para mim, e é o que eu trago, e foi o que eu mais encontrei na psicologia como um trabalho de fato com a autoimagem e autoestima, que é de fato se olhar para esse humano enquanto único, criar um espaço onde o cliente possa ser escutado e se escutar, do não julgamento, para que ele possa florescer e ir de encontro com a própria autenticidade, tá? Então, para a gente trabalhar essa empatia, essa autenticidade, já nesse primeiro momento, que é esse momento de fazer o quê? Esse diagnóstico de autoimagem, tá? Então, vocês vão receber um cliente pela primeira vez, né? E aí vocês vão realizar esse trabalho com ele. E aí, logo nesse primeiro momento, vocês vão fazer uma leitura. Na verdade, fazer um diagnóstico é fazer uma leitura. Então, olha como é difícil. Eu estou falando de coisas paradoxais. Porque eu estou falando, vocês não podem julgar, mas ao mesmo tempo vocês têm que fazer uma leitura e um diagnóstico, né? Então, por isso que a gente precisa tanto dessa ferramenta, tá? Então, nesse primeiro contato, nessa primeira entrevista, às vezes é já quando o cliente te procura, a forma que ele coloca a foto dele ali nas redes sociais, pelo meio que ele entrou em contato com você, como ele te escreve, como ele faz o contato via vídeo, né, ou presencial, a imagem dele, a voz dele. Vocês já precisam irem despidas, né, de vocês mesmas, digamos assim, para entrar em contato com esse fenômeno que está vindo ali. Né? Quem é essa pessoa que está aparecendo aqui para mim, que está buscando, né, esse trabalho? Mas não é para você olhar para essa pessoa e pensar no que ela desperta em você a partir de quem você é. Olha como é difícil, mas é importante. É você observar essa pessoa a partir dos olhos dela. Como essa pessoa se vê, como ela se coloca ali no mundo, que visão é essa que ela construiu? O que ela está me transmitindo aqui nesse primeiro contato em relação a isso, tá? Então, no fundo, é fazer o tempo todo um exercício de separação do que é do teu cliente e do que é teu. E principalmente o que predomina, isso é muito importante, porque é muita coisa que vem, né? Quando o cliente nos procura, vem muita coisa, vem a demanda dele, as angústias, tá tudo ali com ele, né? Então,
quando esse cliente está falando sobre ele mesmo, sobre por que ele te procurou, o que predomina em relação a como ele se vê? É se perguntar, na verdade, escutar, como que esse cliente está se vendo? Quando ele fala sobre si mesmo, como que ele se comporta? Como ele se apresenta na aparência pessoal e como que isso está em acordo com o que ele fala, né? Em acordo com como ele se expressa, né? Então, aquilo que ele está falando de como ele se vê, está transmitindo, né? É um processo investigativo mesmo, de ir ouvindo e entrando em contato em torno desses conteúdos que esse cliente está verbalizando, a respeito da própria imagem, né? Considerando que ele está te procurando, falando, né? Sobre, eu vim buscar uma consultoria de imagem por tais aspectos, mas o que está por trás de como ele está se vendo, dessa relação com ele mesmo? Então, no fundo, é perceber o significado, o sentimento na fala do teu cliente, para além do que ele consegue te expressar. E às vezes, o que acontece? O cliente projeta em nós a maneira como ele se sente. Isso pode acontecer de diversas formas. Às vezes o cliente possui uma autoimagem mais negativa e ele pode, de alguma maneira, despertar esse sentimento de inferioridade no profissional que está ali atendendo. Tentar te inferiorizar de alguma forma. Não é para você levar isso para o pessoal, levar isso como um ataque, mas entender que aquilo diz do teu cliente. E acho que aqui fica mais claro por que é importante vocês se conhecerem. Porque se vocês não sabem, se vocês estão bem com vocês mesmas, como que tá essa relação da tua própria autoimagem, da tua própria autoestima, você pode se confundir. Às vezes pode ser um sentimento teu de inferioridade ali, e aí você não sabe se é do teu cliente ou teu. Então, é esse autoconhecimento que te dá essa capacidade de separação e de realização desse método fenomenológico, tá? Às vezes pode ser o contrário. Às vezes o cliente te coloca ali no processo de idealização, né? Como se fosse algo que ele gostaria de chegar, te coloca muito acima dele, também porque ele se inferioriza, tá? Então, é ir escutando isso, avaliando de alguma maneira e trabalhando esse processo de separação e não julgamento. E, principalmente, não se colocar numa postura onde você que vai assumir a responsabilidade de mudança pelo teu cliente, tá? Não é você que vai mudar a autoestima ou a autoimagem dele. Esse é um processo dele. A gente vai falar mais sobre isso no curso, mas trabalhar essa empatia também é não se colocar dessa forma, de que é algo que você que faz, tá? Então, o importante é, neste primeiro momento, criar este ambiente onde o cliente vai se sentir acolhido e à vontade para tanto mostrar o seu próprio eu, quanto o mais difícil não é nem mostrar, é entrar em contato. E aí, observando esses aspectos dessa imagem do teu cliente, que é o comportamento corporal, a aparência e a expressividade. Mas, principalmente, fazendo uma escuta que seja, será que esse cliente está seguro com ele mesmo ou inseguro, né? Ele está se colocando de maneira a se autodesprezar, depreciar, ou engrandecer, às vezes idealizar, ou ele se valoriza, né? Como que tá isso em relação à aparência pessoal? Parece que esse cliente se cuida ou não. E isso não significa se é vaidoso, se está arrumado. É simplesmente tem uma prática de autocuidado, tem um tempo para si mesmo, né? E isso é se valorizar, né? Se coloca em primeiro lugar ou não, está sempre atrás de tudo, né? De todas as tarefas da vida profissional, da vida amorosa. Como que tá? Que lugar que esse cliente ocupa na própria vida,
ele é protagonista da própria vida? Ou ele está num local secundário? Né? Então, é olhar isso, né? Isso é começar a observar e fazer uma leitura dessa autoimagem desse cliente, tá? Então, como que ele vai nos tocar em relação a isso? Mas é como o cliente se vê, né? E também como ele se coloca ali em relação a você, é como ele se coloca no mundo lá fora. Você é um reflexo, né? Então, estar atento a olhar esse cliente a partir da perspectiva que ele tem sobre si mesmo, né? E aí, a partir dessa observação, nós vamos fazer uma descrição desse fenômeno que eu falei que é o cliente, tá? E aí, colocando em suspenso, como eu já falei, né? Nossos gostos, nossos conceitos de certo e errado, ouvindo, observando, descrevendo, né? Quando eu falo descrevendo, é nosso ensaio mental mesmo de descrição do que a gente está vendo ali e ouvindo, tá? E aí, a partir dessa descrição desse fenômeno, dessa separação, nós vamos ter uma hipótese diagnóstica. Notem que é hipótese, tá? Em relação ao quê? Em relação à autoimagem. Aí vocês podem me perguntar, mas isso não é interpretar? Mas isso não é julgar? Não. Por quê? Porque é uma ideia, é uma hipótese. Quem que vai confirmar essa ideia? O nosso cliente ao longo de todo o processo. Por isso que ela é só uma ideia inicial. Então, tem esse diagnóstico de autoimagem, essa avaliação inicial. Por que ela é importante? Para a gente compreender de onde que a gente está partindo e como que vai ser esse processo a ser percorrido, né? E como que está essa pessoa que está nos procurando. Então, é uma maneira de avaliar psicologicamente, né, digamos assim, mas avaliar só um aspecto, que é a autoimagem, mas de maneira que isso se coloque de forma a trazer autonomia para o nosso cliente, tá? Então, quando a gente discute psicodiagnóstico, avaliação psicológica na psicologia, a gente está sempre entendendo, e aí eu achei muito importante, né? Eu acho muito importante trazer isso para vocês. A gente está sempre compreendendo para que serve este psicodiagnóstico, né? A que serve, né? E ele serve para esse processo de proporcionar autonomia para aquele sujeito, né? De maneira que, ao se conhecer, ele possa pegar a própria vida nas próprias mãos, né? Quer dizer, ser esse protagonista que eu falei, né? Se empoderar da sua própria história, tá? Então, não é um diagnóstico para a gente reduzir o nosso cliente, tá? É para ampliar. Por isso que ele é hipotético, não é para a gente encaixar ele, esse é o grupo dos de autoimagem negativa, esse é o grupo dos de autoimagem positiva, esse é o grupo dos congruentes, não é para isso, né? Ou na psicologia, esse é o grupo dos normais, esse é o dos doentes. Não é isso, não é para a gente enquadrar o nosso cliente, é para a gente, pelo contrário, possibilitar que algo possa ser feito com isso que está aparecendo ali, tá? Então, essa hipótese diagnóstica, ela é isso, ela é uma impressão inicial, ela vai ser hipotética, né? Ela é uma pista, ela é um indicador. Então, a gente guarda de alguma maneira essa ideia. Claro que a gente não vai guardar totalmente. Vocês vão ver no exercício de hoje que ela já devolve para o cliente, tá? Então, ela já faz essa abertura, tá? Mas, principalmente para que isso possa ir se confirmando ou se modificando, né? Que é o mais importante, ao longo do processo, tá?
E aí, como identificar, então, também essa autoimagem, né, que é o nosso grande trabalho de inferioridade, normalmente, tá? Porque não vai ter aquele checklist assim, né, de sintomas, mas normalmente aquele cliente que é muito crítico, muito exigente consigo mesmo, essa busca que eu falei pelo perfeccionismo, necessidade imensa de aprovação, nunca está bom, né? Sempre está buscando uma coisa inatingível, uma imagem impecável, artificial, né? Por que artificial? Porque nada é perfeito, tudo é falho, né? Principalmente quando a gente está falando de humano. Então, às vezes, dificuldade de receber elogios por conta daquilo que eu falei, porque esses elogios não correspondem à forma pela qual ele se vê. Ou necessidade constante de receber elogios, né, para se sentir aprovado, validado, né, porque precisa que digam para ele o tempo todo alguma coisa que ele não vê ou que ele não acredita. Falta de autoconfiança, dificuldade de se colocar, de competir, de ter sentimentos positivos em relação a si mesmo, de que vai vencer, de que vai dar certo, tá? Às vezes, em casos mais graves, um retraimento, um isolamento, uma timidez, né? Evitação de situações sociais, né, por conta daquela questão que eu falei de não querer que essas falhas apareçam. Então, prefere se isolar, se recolher do que interagir, do que ser visto pelo outro, né? Medo, né, dessa desvalorização. Então, cria situações catastróficas, né, de que vai acontecer algo muito ruim, de que o outro vai julgar de uma maneira muito negativa. E às vezes é mais uma criação. Então, eu estou dando só pistas aqui, assim, de como uma autoimagem negativa pode aparecer, mas a gente vai complementar esse diagnóstico, né, que eu falei, utilizando esse método fenomenológico, a gente vai complementar com a técnica que eu vou passar agora para vocês, que é a técnica das 5 pessoas, tá? Esse é o exercício que eu falei que é obrigatório, tá? Depois eu vou colocar, acho que é melhor até no grupo. Eu vou colocar meu e-mail, e aí esse é o exercício que eu quero que envie para o meu e-mail, que é referente a essa primeira aula, esse primeiro módulo, tá? Aí, para a gente fazer aqui um jogo rápido desse exercício, eu quero uma voluntária. E aí a gente vai fazer uma encenação e eu vou mostrar como que aplica esse exercício. Uma de cada vez. Acho que travou. É a Ana Paula? Quem quiser, abre o microfone. Pode ser eu. Peraí que eu não tô vendo quem é. Peraí, deixa eu ir pra... acho que eu tô com o meu... Peraí, gente. Rosana? Não. Quem que falou? Larissa. Oi, Larissa. Desculpa. Tudo bom? Tudo. Então, vamos. Vou fazer tipo uma encenação mesmo, tá? Tá. Oi, Larissa, tudo bem? Oi, tudo bem, e você? Tudo bem. Eu vou te fazer algumas perguntas, mas é só para te conhecer um pouquinho melhor e para ter algumas informações sobre você, tá bom? Não tem certo ou errado, mas pode ir me respondendo as primeiras coisas que forem vindo na sua cabeça. Tá. Uhum. Eu quero que você pense em 5 pessoas do seu convívio e como você acha que essas pessoas te veem. Tá. Acho que a primeira pessoa é minha mãe, porque ela com certeza tem uma imagem sobre mim, né? Porque ela acompanhou todo o meu crescimento. E eu acho que ela me vê como uma pessoa
estudiosa, uma pessoa que corre atrás do que quer através do estudo. Tá. A segunda pessoa, eu acho que o meu chefe, ele acho que me vê como uma pessoa confiante, porque eu sinto que ele me vê assim, porque assim, ele nunca me pressionou para entregas de trabalho, me passa informações de extrema confiabilidade. Então, eu sinto que ele me vê como uma pessoa confiante. Tá. A terceira pessoa, eu acho que meu namorado, eu acho que ele me vê como uma pessoa. Deixa eu pensar em uma palavra. Eu acho que ele me vê como uma pessoa inteligente. Assim, eu sinto que ele cria bastante expectativa sobre mim, sobre o que eu faço. Sempre que eu tenho algum projeto, alguma coisa, por exemplo, eu comecei natação agora e ele acredita que eu vou conseguir nadar em pouco tempo. Então, Tá. assim, ele cria bastante essa expectativa através de mim, porque eu acredito que ele pensa que eu tenho a capacidade e inteligência para isso. Uma quarta pessoa, eu acho que a minha amiga Fran, eu tenho 24 anos e a Fran tem 32, e ela vive uma época, uma parte da vida dela bem diferente da minha, mas eu sinto que ela me vê com bastante orgulho, assim, que quando ela estava na época em que eu estou hoje, ela não estava no mesmo lugar que eu estou, então ela sempre ressalta para mim que sente bastante orgulho, então eu acho que ela me vê como uma pessoa empoderada, assim, uma pessoa que uma pessoa empoderada. E uma última pessoa, deixa eu pensar. A minha tia, ela é como se fosse uma segunda mãe para mim, e eu acho que ela me vê como uma pessoa muito decidida, porque ela me acompanhou nos meus processos de decisões, tipo, de mudanças extremas, em que eu topei de primeira, não tive medo. Então, acho que ela me vê como uma pessoa destemida ou decidida, porque ela acompanhou esse processo e ela sempre ficou muito surpresa com a minha facilidade de decidir e topar as coisas. Tá bom, legal. Então já foram as 5. Larissa, como você se vê? Eu acho que eu me vejo como uma pessoa esforçada. Eu acho que, diferente das outras pessoas, assim, eu não acho que eu tenho um QI mega elevado e eu não acho que eu vou conseguir conquistar a natação muito rápido, mas eu vou me esforçar para isso. Então, assim, essas decisões também, todas as outras pessoas que me veem como uma pessoa decidida e empoderada, não é uma coisa fácil. Então, assim, eu sinto que é através do meu esforço que eu consigo ser essas características, né? Então, para mim, a minha maior característica é, tipo, esforço, sim, para mim, porque eu consegui e faço as coisas através disso. Tá. Acho que... E o que você vê ou percebe em si mesma que você acha que o outro não vê? Ou que você não mostra para o outro? O que eu vejo em mim que eu acredito que os outros não vejam? Eu acho que... Mas aí, assim, eu penso que eu acho que eu não demonstro muito o meu medo, assim, de, sei lá, um medo que eu tenho, muitas vezes é da solidão, assim, acho que eu não demonstro isso. Não deixo as pessoas perceberem muitas vezes que eu tô com saudade de alguém ou que eu tô me sentindo sozinha. Eu não reafirmo isso para as pessoas, eu mostro e que eu estou sempre bem, assim, mesmo sozinha ou com alguém. Acho que é uma coisa que eu não costumo demonstrar, assim. Muito raro eu dizer saudades ou
ou esse tipo de coisa. Uhum. Tá bom, legal. Agora vamos abrir. Eu quero que, antes de eu explicar aqui o que aconteceu, para a gente conversar um pouquinho, vocês acham que a Larissa trouxe uma autoimagem mais positiva ou negativa? Qual seria o diagnóstico de vocês? Mais positiva, eu acho. Mais positiva? Eu acho que sim. Eu acho negativa. Eu votaria na negativa. Tá. Alguém mais? Positiva, Positivo? aparentemente positiva, apesar dela ter bastante consciência de alguma coisa e das falhas que ela acha que tem, eu ainda vejo mais positiva do que negativa. Tá. Mais alguém? Não? Tá. Acertou quem falou uma autoimagem mais negativa, tá? Por quê? Foi difícil. Primeiro, o que aconteceu? Foram camadas, né, da imagem, da autoimagem. É isso que esse exercício proporciona. Num primeiro momento, ela trouxe uma visão das pessoas totalmente positiva, né? Ela não trouxe nenhum aspecto negativo. Então, aquela imagem, né? Notem que não é autoimagem. A imagem que está ali pro outro, ela é positiva. As outras pessoas têm uma imagem positiva dela. No segundo momento, que é como se a gente entrasse numa segunda camada. Quando eu falo, e como você se vê? Né? O que é o natural nesse exercício? A pessoa faz uma revisão daquelas 5 pessoas e vê o que para ela bate, o que não bate, o que ela concorda e o que ela não concorda. Automaticamente, o que ela falou? Que ela se esforça para ser daquela forma. Ou seja, ela já acha que ela não é daquela maneira. A forma que o outro está vendo totalmente positiva, ela já sente que ela tem que se esforçar, que é difícil. Então ela já traz ali uma certa incongruência, tá? No terceiro momento, que daí é quando a gente consegue aprofundar, a gente vai para uma terceira camada, digamos assim, né? Que daí eu pergunto, mas e aí, o que você vê, percebe em si mesma que você não mostra para o outro, que o outro não vê? E aí ali a gente tem a confirmação, porque o que ela fala? O medo de mostrar os sentimentos, o medo da solidão, e a última frase que foi a mais importante, até anotei aqui, que ela se mostra sempre bem. Então, o que a gente tem aqui? Incongruência, primeira coisa, porque ela se mostra sempre bem, por isso que o outro a vê de uma forma tão positiva. Né? É esse efeito que tem no universo ali fora. Então, a imagem que ela está transmitindo para o mundo, totalmente positiva. Só que a imagem que ela tem de si mesma não é bem assim. E aí, o que ela faz? Ela vai se mostrando sempre bem para mascarar todas essas questões que ela sentindo que ela tem que se esforçar muito, né? Que ela tem que fazer uma série de coisas. Então, notem como a autoimagem, né? Ela fica distante, né? Dessa visão do outro, muitas vezes, né? Que é o que apareceu aqui. Né? Com certeza que ela trouxe uma série de coisas ali, mas um que me marcou bastante, inteligente, né? Então, uma visão de alguém inteligente. Dificilmente vão te ver inteligente se você não é, né? Mas a visão dela já é outra. Ela tem que se esforçar. Ela tem que se mostrar sempre bem. Por quê? Porque ela não está se sentindo tão bem assim com ela mesma. Então, o que ela trouxe aqui foi uma autoimagem mais negativa, tá? Agora, outro jogo rápido, mais 2 voluntárias. Eu quero que vocês façam uma a profissional que vai aplicar a técnica e outra a cliente. Abre o microfone e fala. Eu posso participar.
Tá bom. Quando vocês abrirem, falem o nome, até para vocês também se apresentarem, porque para mim às vezes não aparece, fica essa... Eu sou Edilene. Prazer, Edilene. Prazer. Você vai fazer quem mesmo? Desculpa. Tanto faz, posso ser a cliente. A cliente, tá? Pode. Quem mais? Quem vai ser a profissional? Posso participar, Rosana? Rosana. Então vamos lá. Podem começar. É a mesma técnica, né? Que foi aplicada agora. Isso. Tá bom. Tudo bem, Edilene? Tudo ótimo, e você? Tudo bem. Vamos lá, então. A gente vai conversar um pouquinho para a gente se conhecer melhor. Ok. Você pode me falar de 5 pessoas do seu círculo de convívio e como você acha que elas te veem? Bom, vou começar pelo meu filho. Ele acha que eu sou dominadora. Eu tenho certeza que ele sempre acha isso, que eu domino sempre a situação e quero dominar as pessoas. Vou falar da minha melhor amiga. Ela me acha bastante competente. Vou falar de alguns amigos, porque eu tenho mais proximidade. Eu vou falar de um outro, agora é um amigo, ele me acha inteligente, mas me acha, assim, uma pessoa de um gênio mais, assim, tipo, muito pragmática. Bom, meu chefe, acredito que sempre me achou inteligente e competente, porque, assim, a gente vê pelas atitudes. Lógico que nem sempre todos concordam com os temas, mas no final eu acho que sempre foi mais positivo. Eu acho que está faltando uma, né? Isso. Deixa eu pensar. Eu vou falar de uma prima que ela, acho que me acha assim uma pessoa bastante decidida na vida, o que quer e busca o que quer, esse tipo de coisa. Acho que mais ou menos o resumo rápido da vida é isso. Legal. E aí, sobre você mesmo, como você se vê? Eu me vejo bastante pragmática, às vezes até demais, passando por cima de detalhes ou algumas. Eu não tenho muita paciência, então isso é uma coisa que eu sempre noto. Eu acho que eu sou bastante esforçada, sim, e me acho inteligente, sem falsa modéstia, mas eu me acho inteligente para o que eu me propus fazer até hoje. O que mais que eu posso dizer? E sou bastante, assim, teimosa. Quando eu quero levar o que eu acho adiante, eu tenho bastante argumento é demais, eu acho que mais ou menos deve ser isso aí. É difícil falar da gente mesma, faz tempo que eu não penso sobre mim. Legal. E agora, me diz uma característica, ou mais, aí você fica à vontade, algo que você sinta que você tem dentro de si, mas você não costuma mostrar ou as pessoas não percebam. Eu acho que é essa sensação mesmo de mostrar sempre muito mais o positivo do que o negativo, porque eu sempre acho que eu estando também mais positiva, eu crio um ambiente ao meu redor de uma energia muito melhor. Então, eu não me deixo abalar muito, mesmo que às vezes eu possa até estar abalada, só que eu não fico remoendo muito. Então, quando eu estou mais abalada, no geral, quem me vê acha que está menos abalada do que de fato eu estou. É mais ou menos assim. Acho que isso daí seria o que eu sinto que é o que mais diferencia entre o que eu sou, de fato, o meu interior, com o que as pessoas me veem no exterior. Tá ótimo. Obrigada. Obrigada. Legal. Agora, o que vocês acham? Aí é para o grupo todo. Qual que é o diagnóstico de vocês? Como que está a autoimagem da Edilene? Eu fiquei bem na dúvida, porque, assim, eu vi bastante informações assim, positivas, né, quando ela mesma
valida que realmente ela se acha uma pessoa inteligente, competente, mas no momento que ela falou ali que é difícil falar dela mesma, eu fiquei bem na dúvida. E quando também o que ela não mostra para as pessoas, ela falou que é o sentimento real, que às vezes é um pouco mais negativo, né? E ela transparece uma imagem positiva. Aí eu pensei na palavra que você falou, de incongruência. Fiquei bem na dúvida. Aí eu ficaria com o mais negativo só por conta da questão dela ter dificuldade de falar dela mesma. Foi algo que ela verbalizou ali no final. Tá, legal. Alguém mais? Alguém viu uma autoimagem positiva? Esse tá mais difícil. Tá mesmo. É, é. Tá difícil. Mas é como a Edilene falou, né? É mais difícil, e sempre vai ser mais difícil a gente falar de nós mesmas, né? Mas eu acho que ela reforçou na fala dela o que as pessoas veem dela, né? Isso. E é normal a gente querer, eu acho que é o comum, é o ser humano querer esconder as nossas fraquezas, né? Faz parte do nosso ser, a gente não vai querer. Claro que todo mundo fica triste de vez em quando, todo mundo às vezes mais feliz, mas a gente não quer demonstrar isso, né? Até eu dessa vez achei mais coerente, né? Aquele congruente, incongruente, mas congruente. Isso, a fala dela, a percepção dela com as demais, né, pessoas que ela citou. Uhum, tá. Sim, ela tem uma imagem congruente de si mesma. E assim, o que foi importante? Realmente traz uma dúvida, por isso essa questão da hipótese, né, a ser confirmada com os outros exercícios, com a entrevista, né, que foi o que eu falei na aula hoje, não é só a técnica que vocês vão utilizar, vocês têm uma série de outros dados que vão complementar esse diagnóstico, né? Então fica um pouco essa hipótese. Mas na fala dela, como ela falou de sentimentos, né? O que eu escutei, pelo menos a minha escuta, foi de que ela estava falando dos sentimentos, das emoções, e não que ela não mostrava quem ela é, né? E como no primeiro momento ela traz uma imagem mais positiva e ela concorda com essa imagem, né? Tanto que ela vai falando, realmente eu me vejo inteligente, realmente eu sou, até anotei aqui, pragmática, acho que ela falou também competente, inteligente. Então, eu faria um diagnóstico, né, só pelo exercício aqui, de uma autoimagem mais positiva e congruente. Porém, com essa, né, essa ressalva vai com que ela trouxe em relação a não mostrar para o outro. Né? Como ela falou que são só os sentimentos, seria uma coisa que eu iria observando, né, com outros exercícios ao longo do processo, com a própria entrevista. Então, para poder confirmar ou não essa primeira hipótese aí, que para mim seria de uma autoimagem mais positiva, tá? Vocês têm dúvidas em relação aos exercícios, a aula de hoje, como que foi? Se alguém quiser, a gente pode fazer mais uma também, se quiserem, mais voluntárias. Como que ficou? Você pode explicar um pouco melhor como é o exercício? A gente vai ter que pedir para 5 pessoas nos avaliar, é assim? Não é para te avaliarem, tá? Isso é muito importante. Por quê? Quando você pede para o outro dizer a forma como você se vê, né? Quer dizer, o que ele vê de você, você já está se distanciando da forma como você se vê. Você já não está trabalhando a autoimagem. Porque também, né? Como que você recebe o olhar do outro. Entende? Então, claro que isso é construído muitas vezes do que a gente escuta, né? Do que o outro falou em dado momento, a gente vai absorvendo aquilo. Isso faz parte também do processo de construção da nossa autoimagem, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Mas jamais perguntar, tá?
Por isso que assim, esse exercício, ele também pode ser aplicado, esse exercício, ele tá no livro da Teresa, tá? Da Teresa Ertal, que é análise da existência. Tá lá nas referências de vocês, lá no módulo 1 também tem um trechinho do livro dela que ela mostra como ela aplica a técnica. Eu modifiquei um pouquinho a técnica, vocês vão perceber, que foi o que eu fui sentindo de necessidade, que é entrando mais nessas camadas que eu falei, mas basicamente a essência é a mesma, tá? Mas o exercício é esse, é a pessoa pensar, por isso que eu prefiro fazer ali no momento, né, mais de bate-pronto, do que a pessoa ir lá, escrever e voltar na próxima com uma coisa construída, tá? Então, essa coisa do imediato, da primeira ideia que vem, ela é muito importante também. Então, pensa sobre 5 pessoas, me fala como essas pessoas te veem. Escuta isso depois. E como você se vê? Escuta isso e depois. O que você vê em si mesma que você não mostra para o outro? Ou o que você acha que o outro não vê em você? Né? É um pouco a gente entrar para aquela coisa do que está oculto, né? O Jung, né, que trabalha muito com os arquétipos, que eu falei com as imagens, ele traz muito uma ideia que eu acho que cabe aqui, só para, né, ilustrar, ele fala da ideia de luz e sombra. Né? Então, normalmente, a sombra é o quê? É aquilo que a gente não está vendo, são aqueles conteúdos latentes que eu falei hoje, né? Que é o que a gente quer trazer à tona. Então, quando vem essa ideia do que você não mostra para o outro, o que o outro não vê em você, a gente está entrando nesse aspecto da sombra, né? Que o Jung vai falar que é aquilo que precisa ser integrado. Às vezes, se você pergunta de cara para a pessoa, né? Você acha que você tem uma autoimagem mais positiva ou negativa? A grande tendência é das pessoas quererem falar que elas têm uma autoimagem mais positiva. A tendência é essa. Por isso que acaba acontecendo esse processo que eu falei em camadas, né? É quase como se fosse despindo, até a gente chegar nesse oculto, nessa sombra, né? Então, por isso que eu também gosto de fazer aqui com vocês, porque eu percebo que se eu pedisse, né, vocês vão ter que me enviar, mas se a gente ficasse só na coisa do vou explicar a técnica, vocês me enviam. Normalmente vocês tendem a cair de achar, eu coloquei vários atributos positivos. Né? Na plataforma, no material, eu falo muito disso. Olhar o que a pessoa usou para se descrever, né? Ou para falar como outra vê. É que aqui nós tivemos 2 pessoas que trouxeram só aspectos positivos, mas vão surgir N coisas, né? As pessoas trazem, às vezes, só aspectos negativos. De cara, você já tem uma ideia ali, né? Às vezes não acontece esse processo tão bonitinho das camadas, como eu falei. Então, há uma tendência de achar sempre que, se tem coisas positivas, essa autoimagem é mais positiva, ou achar que é como se fosse uma soma. Se tem mais aspectos positivos que negativos, então a autoimagem é positiva. E, na verdade, não é bem isso. É olhar esse movimento de fora para dentro, né? Então, como que o outro te vê, como você se vê, o que você não mostra para o outro. E aí, analisar essa questão da congruência e incongruência, né? A imagem de si mesma está congruente com como outra vê, e se é uma autoimagem mais positiva ou negativa, tá bom? E aí é o que vocês vão me enviar no exercício. Tanto a técnica quanto a análise, o diagnóstico. Se é mais positivo ou negativa, congruente ou incongruente. Tá bom? Elisa, só uma pergunta. Fala. Eu não sei se isso é a próxima etapa, mas nesse caso, eu avaliei que a imagem do cliente é mais negativa. Como que eu vou fazer essa abordagem para ele? Não necessariamente você precisa totalmente devolver. Você pode falar, me parece que você tem uma visão mais negativa sobre si mesma.
é mais você levar a uma reflexão, tá? Cuidado com as palavras para que fique nesse lugar de diagnóstico, quer dizer, para que fique nesse lugar de hipótese, tá? Para que não se enquadre, para que ele não pegue aquilo e transforme aquilo, percebe? Na visão dele mesmo, para que não vire um estigma, né? Não vire uma coisa de, nossa, como eu sou mal mesmo, minha autoimagem é negativa, inclusive. Não, me parece que você tem uma visão sobre si mesma mais negativa. Alguma coisa nesse sentido, você pode pontuar algo, porque qual que é o grande resultado que a gente quer? Que o cliente pense sobre aquilo, né? Que ele se dê conta. O próprio exercício já faz esse movimento, né? Que normalmente, né, que a gente escuta hoje também. Nossa, é difícil pensar sobre mim mesma. Né? Porque a gente não faz esse exercício. Então, é possibilitar que o cliente faça isso. Ele possa pensar sobre ele mesmo e aí a gente só instiga essa reflexão, tá? Porque daí, ao longo dos próximos exercícios, a coisa vai aprofundando, clareando, né? Até que em algum momento, não necessariamente nesse primeiro, o cliente se dá conta. Nossa, realmente, eu tenho percebido que eu me olho de uma forma negativa, que eu me trato mal, que eu me inferiorizo, que eu não estou me valorizando, é para ele ir se conscientizando. Então, só levar mais a essa reflexão, tá bom? Oi, Elisa. Aqui é a Oi. Bárbara. Oi, Bárbara. Então, tudo bem? Eu já percebi em alguns atendimentos, no coaching, né? Que quando a gente vai fazer aquela análise SWOT, então, às vezes eu pergunto para ele, me fala 5 fraquezas ou 5 qualidades. Muitas vezes o cliente ele não sabe. Na hora, o ideal seria ele responder na hora. Aí ele fica pensando, ele fala, meu, não sei. Principalmente quando alguns não sabem qualidade e alguns não sabem falar defeito. Ou então parece que a pessoa fica meio acanhada, às vezes, de falar algum defeito dela no primeiro momento, né? Então, muitas vezes a pessoa não sabe de imediato. E aí, o que eu faço? Eu espero, eu insisto para que a pessoa pense um pouco e fale, ou eu deixo para a pessoa trazer depois? Você deixa para a pessoa trazer depois. Porque a questão é o momento também que você está utilizando essa análise, percebe? Se a pessoa nem entrou em contato com essas questões de como ela se vê, como o outro a vê, né? O exercício que eu vou passar na próxima aula, que vai em torno mais do que ela gostaria de ser. Então, tem coisas iniciais que você precisa trabalhar com o cliente, que ele precisa começar a entrar em contato e se conscientizar de si mesmo, que ele precisa, inclusive, só fazer o exercício de olhar para si mesmo, de verdade, sabe? Realmente começar a se olhar para descobrir todas essas coisas. É que às vezes, a gente que trabalha com isso, muitas vezes a gente tem esse hábito de fazer essa autoanálise, mas tem pessoas que realmente não pensam nisso em si mesmas, ou não sabem, ou não querem falar, né? Que nem o ambiente de empatia que você disse, a pessoa se sente confortável para falar, né? Mas tem gente que realmente não sabe dizer quais são as qualidades, ou pelo menos, por exemplo, 5 a pessoa às vezes não sabe falar porque acha que é muito. Então, é isso só. E sobre o que você falou, como as outras pessoas nos veem, muitas vezes a gente sabe responder sobre as pessoas da nossa família, no caso do nosso convívio, que estão próximas a nós. A gente sabe como elas nos veem, mas quando são pessoas que a gente tem o convívio, mas elas nunca falaram nada, às vezes a gente não sabe. A gente tem a gente imagina, mas a gente não tem certeza. Por isso que a importância do exercício é muito mais o que a gente imagina, porque daí a gente consegue ter uma camada inicial da autoimagem, como eu falei, do que ser a realidade de fato, percebe? Vai ficar mais claro nos próximos módulos, mas pensa nesse caminho. E por isso que são 5 pessoas, porque é um número razoável que dá para a pessoa transitar.
pode ser que ela fique só nas pessoas da família, pode ser que ela traga só amigos, pode ser que ela traga só pessoas do trabalho, né? Mas é livre nesse sentido, por isso que a gente não fala, traz uma pessoa do seu trabalho, traz uma pessoa da sua família, porque isso também, quando a gente dá essa abertura, né? É quase também um nosso posicionamento no sentido de realmente trabalhar com esse fenômeno que eu falei do método fenomenológico, porque a gente deixa o cliente ser o que ele é. Quando ele escolhe se ele vai falar das pessoas do trabalho, das pessoas da família, ou disso ou daquilo, né, de qual meio que ele vai querer trazer, a gente já está deixando ele se colocar ali livremente, porque a escolha que ele faz, ela nunca é, digamos assim, sem propósito. Entende? Então já é uma maneira de trazer alguma coisa. E não tem problema, sempre. A gente sempre trabalha com o cliente, com o que o cliente traz. Não importa se confirmou ou não confirmou. Por quê? Porque somos seres de relações. É aquilo que eu falei. Mesmo que, mas é normalmente o que a gente ouviu. Sim, não só o que a gente ouviu, mas que a gente pegou para si. Que é o que a gente vai ver na próxima aula, que a gente internalizou também, entende? Isso também não vai estar tão assim desconectado, uma coisa tão, entende? Então, não se apegue de confirmar, né? Traga 5 pessoas aqui que eu quero saber se elas te veem dessa forma mesmo ou não. Não, é importante trabalhar com o que é o que o cliente trouxe. Lisa, não sei se eu entendi direito. É para a gente entrevistar, então, 5 pessoas? É isso? Não. É assim, ó, Ana Paula. Quando você estiver ali com o teu cliente, você for aplicar a técnica, você vai dizer para ele, que é o que vocês vão fazer também. Pense agora, né? E é o que vocês vão me fazer de exercício, na hora que você for fazer. Pense em 5 pessoas e descreva, né? Coloca o nome ali de cada pessoa, ou sei lá, se é o chefe, se é a mãe, né? E como que você acha que essas pessoas te veem? Então, é o que você, Ana Paula, acha do que essas 5 pessoas te veem. Não, eu entendi. Esse exercício eu vou escolher uma pessoa para fazer isso, certo? Você não... entendi a tua dúvida. Entendeu? Tipo, se o exercício é para eu escolher só uma pessoa... Você faz com você mesma. É para fazer comigo mesma. Você responde. Como se eu estivesse me entrevistando, igual você fez aqui. Isso. Agora eu entendi. Eu achei que era para eu escolher uma pessoa para eu fazer isso e depois eu fazer comigo também. Não, é aquilo que eu falei de vocês fazerem, para vocês fazerem esse exercício. Tá? Entendi, obrigada. De nada, imagina. Mais alguém? Elisa, eu tenho uma pergunta. A gente passou por 2 cenários, né? Congruência e incongruência. E aí teve um momento da aula que você mencionou sobre ser positivo demais ou ser negativo demais. Até que você listou, tem o engrandecer, o idealizar, o menosprezar. E assim, como que a gente vai captar, por exemplo, se uma pessoa está falando dela, está fazendo essa análise e concordando, não, eu sou isso mesmo, eu sou inteligente mesmo, eu sou isso mesmo. Como você vai captar se isso é incongruência ou se ela já está, num nível engrandecido da coisa, sabe? Porque eu entendi que o engrandecido e o idealizado é algo negativo, porque é algo que ela acha que existe, mas não existe. Então, assim, existe uma linha bem tênue aí e confusa. Sim. Como você capta isso, assim, na hipótese, né? Porque é uma hipótese. Sim. Muito boa a tua pergunta. A questão é que a gente está sempre trabalhando, isso complementa o que eu estava falando anteriormente, a gente está sempre trabalhando em cima do que o cliente está trazendo no aqui e agora. Então, esquece como que está acontecendo lá fora, tá? Se ali ele te trouxe uma autoimagem mais positiva, aí ele confirma,
Não, realmente eu me vejo assim, tá. Depois, quando você questiona o que você não mostra para o outro, né? Aquela questão do que o outro não vê. E ele fala, não tem nada que eu não mostre. Eu sou completamente autêntico e transparente, tá tudo certo. Ok, você fica ali com a tua hipótese diagnóstica de uma autoimagem mais positiva. Só que aí, ao longo do processo, você vai observando como que essa pessoa está se colocando, ela nunca fala de nenhuma falha, ela, né, tem uma altíssima autoestima. Eu acho muito difícil isso chegar, né? Se ele está te demandando um processo, é porque já tem alguma coisa a ser trabalhada, percebe? Então, vai ter uma demanda. Quando eu falei da idealização, de se colocar arrogante, de se colocar acima do outro, de se colocar sem nenhuma falha, por que eu falei sobre isso? Na verdade, não foi para você pensar no teu cliente. Dificilmente isso vai chegar para você com uma demanda de trabalho em autoestima, em autoimagem, tá? Foi só para ilustrar que pode acontecer de uma pessoa vir com essa coisa de não mostrar nenhuma falha, mas é porque ela está se colocando um pouquinho ali no perfeccionismo, de eu tenho que ser perfeita. Só que essa pessoa, no exercício, ela nunca vai falar que ela não tem algo que ela não mostra para o outro, que ela se sente igual no teu próprio exercício, que ela tem que se esforçar, né? Que, como que foi que você colocou? Que ela se mostra sempre bem, né? Isso já é um pouquinho indícios de alguém que está precisando ali se colocar sempre bem, mas no perfeccionismo para o outro, mas que tem questões ali de autoimagem, percebe? Isso vai ser uma pessoa que vai vir como demanda. Quando eu falei daquele que se coloca acima e arrogante, foi só para ilustrar e explicar o que é autoestima. Não é para você pensar nisso como um cliente que vai chegar para você. Esse É que eu cliente imaginei. Esse é o Eu cliente imaginei. narcisista. Esse é o cliente que acha que ele tá ótimo. Então, ele não chega, entendeu? Eu imaginei um cliente assim, ó, mais ou menos assim. Tá. Uma pessoa que chega e fala assim, olha, eu vou te procurar porque as pessoas estão me achando arrogante, eu não estou conseguindo ter relacionamentos interpessoais. Eu acho que, então, assim, ela acredita nas qualidades e se reafirma, e acha que os problemas estão no outro, na parte externa, né? Em como as pessoas se veem, a veem. Então, assim, eu comecei a imaginar, nossa, como eu vou, tipo, entender que essa pessoa se engrandece ou se ela realmente é aquilo mesmo e que as pessoas estão com falha. Porque eu acredito que a falha tá nela, eu acho, assim. Assim, eu penso na autorresponsabilidade, assim, quando você tem um problema nas nossas relações externas, em várias, então acho que o problema deve ser aqui. Então, aí, quando ela te procura reclamando de que as pessoas estão achando ela soberba ou arrogante ou algo do tipo, você diz, mas é que eu sou autoconfiante e as pessoas não entendem isso. Então, aí eu fico pensando num cenário assim, sabe? Tá. Aí, como vai ser a tua escuta, né? Em relação à história de vida desse cliente, do que está acontecendo. Você vai precisar explorar um pouco mais, entender o que, né? Mas me conta um pouco dessas pessoas, que situações que acontecem, porque nesse momento que a pessoa te procura, porque estão dizendo isso para ela, é como se é o que a gente fala na psicologia, isso já gerou um furo, né? Isso já furou essa imagem aí de perfeita, porque já trouxe, já gerou uma demanda, né? Que é diferente dela falar, não, os outros que estão errados continuam ótima, né? Ela já tá com uma demanda, tipo, alguma coisa tá acontecendo, né? Se eu me vejo de uma forma que o outro não vê, se eu tô gerando um sofrimento para o outro, o que que tá acontecendo comigo, né? Então é um pouco de escutar como que isso se estabeleceu. Só que aí eu te pergunto, que tipo de processo que você está pensando? Num processo de psicoterapia mesmo? Qual o processo que você imaginou que essa seria a demanda do teu cliente?
Eu não sei, eu acho que ela, no sentido assim, de ela ter percebido, ter tido um furo, e ela realmente está disposta a analisar, se autoanalisar, e de repente desconstruir essa imagem idealizada, ou reafirmar, tipo, ter a garantia de que, olha, se um profissional está falando, né? Tipo assim, ela criar a expectativa de que o profissional vai reafirmar ou desafirmar essa idealização que ela está fazendo. Mas é difícil, porque aí eu sinto que um terapeuta profissional mesmo da psicologia faria isso. É isso por isso que eu tô te perguntando, porque Não daí chegaria para nós, né, essa pessoa. Ou se Oi? chegaria, a gente não conseguiria Acho que não atender, né? chegaria para uma consultora de imagem, e sim para um psicólogo, terapeuta. E é Entendi. legal essa pergunta, até para vocês entenderem o que pode ser uma demanda que vocês vão poder trabalhar e atender, e o que é uma demanda que também vocês também reconhecerem a limitação de, olha, essa é uma demanda que eu não posso atender, talvez seja melhor você procurar um profissional da psicologia, né? Que são outras questões que você precisa trabalhar, né? Que a gente vai discutir no curso também. Tem um lugar, né? Tem até um limite, um lugar que dá para ir e outro que não dá. Né? Por isso que eu te perguntei, mas no sentido de não o que está acontecendo com essa pessoa, mas é uma demanda de que processo que você está falando, né? E aí acho que você já respondeu. Não, acho que seria uma coisa de uma psicoterapia. Então, por isso que eu falei só sobre isso, só para explicar que não existe essa coisa de altíssima autoestima. Foi só para ilustrar isso, mas não para vocês pensarem nisso como uma demanda de cliente, tá? E também é uma baixíssima, tipo, está muito baixa. Isso também seria uma coisa que a gente não conseguiria atender, porque daí eu imagino também o papel do terapeuta, né? Uma pessoa que tem uma baixíssima autoestima. Uhum. A gente vai conversar mais sobre isso, vai ter uma aula especificamente que eu vou falar sobre essas limitações. O que é possível de ser trabalhado por um profissional na consultoria de imagem que não é psicólogo, né, que não é um psicoterapeuta, né, e o que é possível de ser trabalhado, o que é o material que vai ser do trabalho de vocês e o que precisa ser encaminhado, tá bom? Tá. Obrigada. Imagina, ótimas perguntas. Mais alguém? Às vezes uma dúvida. Oi. Fala. Eu fiquei com uma dúvida no primeiro exercício, quando você fez falar isso. Quando você pergunta como ela se vê, que ela utiliza a palavra, eu sou uma pessoa muito esforçada. Será que talvez, às vezes a pessoa não utiliza a melhor palavra, né? Talvez ela se veja como uma pessoa determinada, não sei. Aí, nesse caso, a gente pode explorar um pouco mais, perguntar, mas esforçada, como assim? Em que sentido? Porque eu confesso que eu fiquei com essa dúvida, porque quando ela fala, eu sou esforçada, eu vou atrás, eu fiquei nessa dúvida do sentido que ela usou essa palavra, entendeu? Uhum. Adorei a sua pergunta. Isso é uma coisa que a gente discute muito na fenomenologia mesmo, né? Que é de até olhar as palavras enquanto fenômenos nesse sentido, de pensar que o que a Larissa entende por esforçada, às vezes não é o que eu entendo, não é o que uma terceira pessoa entende. E aí sim você pode explorar e perguntar, não como assim, mas você pode perguntar o que é ser esforçada para você, né? A minha análise e interpretação foi mais porque eu já senti que a terceira pergunta, que é o que acontece nesse exercício, ela já é um confirmador, né? Quando você vai para a terceira e aí ela fala que ela se mostra sempre bem, para mim isso já fecha, né? Então, a dúvida que pode ficar do segundo momento, porque realmente engana, né? Primeiro vem uma autoimagem toda positiva ali de como outra vê. Aí, no segundo momento, ela não confirmou nada, né? Nenhum dos aspectos que ela trouxe, ela falou, realmente eu sou isso, 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 isso. Não, ela vai direto para o esforçada, e aí ela fala que é diferente, né? Eu escutei muito. Olha como a escuta é importante, né? Então ela fala assim: é diferente de como as pessoas veem.
Ela falou alguma coisa nesse sentido, diferente de alguém que vai achar que eu vou, né, que tinha um namorado, que ela vai aprender a nadar rapidamente, né? Então ela já trouxe. É diferente, não é assim que eu me vejo. Me vejo que eu vou ter que me esforçar, que vai ter uma série de coisas. Então, daí na terceira pergunta já confirma. Mas você pode sim explorar, se você sentir essa necessidade de pegar uma palavra, né? Claro que não vai pegar todas, né? O que é ser isso para você? O que é aquilo? Mas se você sentir que alguma palavra tem essa necessidade, você pergunta assim. É uma forma de aprofundar. Obrigada. Mais alguém? O que eu ia falar antes é que às vezes não é uma questão, às vezes é só uma angústia, uma colocação, alguma coisa que pensou, que refletiu. Não? Será que a gente pode encerrar? Sim? O prazo tu vai colocar para nós ali no grupo do WhatsApp, Elisa, de envio do exercício? Eu vou colocar o meu e-mail assim que terminar a aula e eu vou... Não vai ter um prazo necessariamente. Esse prazo que eu falei é o que a gente vai discutir no final do curso. Por quê? Porque, eu não sei se vocês lembram, às vezes é muita informação, mas depois do término do curso, vocês vão ter um ano de acesso. E aí, às vezes, ao longo, né, do processo, às vezes não consegue vir em alguma videoconferência, não fez o exercício, e aí se acumula, né? E como vocês precisam entregar esses 8 exercícios, no final a gente combina esse prazo. Mesmo vocês tendo esse um ano de acesso, só para que a gente possa se organizar. Então, agora não tem prazo nenhum. Aí vocês se organizam nesse momento como vocês acharem melhor, tá? Certo? Mais alguém? Qual o e-mail? Eu vou colocar no grupo, porque aí melhor no final. Eu vou colocar porque daí tem as outras alunas que não entraram, então já fica certinho lá, tá bom? Porque daí quem for assistir depois já fica lá o e-mail, tá? Eu vou falar aqui também, ó, Elisa, com Z, guerra.oliveira@hotmail.com, tá? Mas depois eu vou colocar lá também. Mais alguém? Mais alguma coisa? Vamos encerrar então por hoje? Tudo bem? Então, nos vemos semana que vem, terça-feira, na nossa próxima vídeo. E bons estudos até lá. Boa semana. Obrigada, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, Obrigada. meninas. Obrigada. Tchau, Boa tchau. semana. Até a próxima. Boa semana.